Olá, sejam todos muito bem-vindos a este segundo episódio do Café com o Delegado. Eu vou aguardar vocês entrarem na live aí para a gente poder começar a conversar um pouquinho sobre muita coisa de direito, sobre muita coisa de delegado de polícia. E hoje temos um episódio especial para vocês aí, para a gente tratar de uns assuntos bem interessantes. Vamos lá? Como a nossa live é bem rapidinha, é bem focada, é bem voltada para aqueles que querem entender um pouquinho mais desse mundo do delegado de polícia, o mundo de concursos públicos, as formas de preparação. Estou aqui para, neste horário específico, todas as terças e quintas-feiras, para a gente bater aquele papo sobre uns assuntos bem interessantes aí. Vamos nos acompanhando. Vou até parar o vídeo aqui de um sonzinho animador que estava rolando aqui ao fundo. Deixa eu colocar aqui com vocês, Café com o Delegado. Só um minutinho, Café com Delegado. Pois bem, vou fixar esse comentário, porque quem entrar não vai entrar desavisado na live, certo? Vamos lá, opa. Isso, fixado o comentário. Bom dia a todos vocês, bom dia a todos que me acompanham neste momento aqui. Estou pelo Dedicação Delta, eu sou o Gleison Lima, delegado de polícia. E de acordo com a nossa proposta, desde o nosso primeiro episódio, a gente conversar assuntos voltados a concursos públicos, algumas dicas, jurisprudências, julgados recentes, dicas de como estudar, coisas bem relevantes aí e também algumas curiosidades da nossa carreira policial, neste caso, cargo de delegado de polícia. Tenho certeza que a cada episódio vocês vão evoluindo cada vez mais em termos de conteúdo jurídico, conteúdo aprimorado, o conteúdo de dia a dia e algumas coisas que particularmente eu fiz para estar aprovado aí em concursos de delegado de polícia hoje, assumindo essa função, tudo bem? Então vamos lá. Pessoal, gostaria já de falar com vocês assim, para todas as vezes que vocês tiverem dúvidas, comentários, podem escrever aí à vontade, dentro da medida do possível, eu vou acompanhando e vou respondendo a vocês também, sugestões de temas também. Eu quero que vocês que desejam compor uma carreira policial, vou falar agora como um todo, como já fui também investigador de polícia e hoje estou na condição de delegado de polícia, eu acredito que eu posso transitar nesses dois mundos aí de estudos para concursos das carreiras policiais. Então, tendo dicas, sugestões, críticas, o que for aí, manda para nós, a gente vai tentar se ajustar da melhor forma possível. O foco da gente trabalhar com o Café com o Delegado é que a gente possa ter essa proximidade com vocês, sentir realmente aquilo que vocês têm como demandas, mas também ao mesmo tempo criar esse ânimo de estudo. O mais importante é você ter essa constância, disciplina e ânimo de estudo. Tivemos no nosso primeiro episódio algumas dicas falando aí sobre diversos assuntos ligados às carreiras policiais. Muito bacana, hein? Investigadores de polícia querendo virar delegado de polícia. Foi o meu caso também, por bons anos, passando como investigador e depois como cargo de delegado de polícia. E foi uma transição de carreira, ambas as carreiras muito interessantes, mas a gente vai para o foco que cada um deseja aí. Então, no Café com o Delegado de hoje, eu gostaria de trabalhar questões, como resolver questões de concursos públicos. Queria falar uma curiosidade de um caso envolvendo tipificação penal num caso de plantão, como que a gente tem que ser dinâmico no plantão, e também a recente decisão do do Supremo Tribunal Federal, que também reverberou no STJ, sobre a possibilidade da execução provisória da pena no caso de condenação pelo Tribunal do Júri. Um julgado extremamente recente e que certamente vem a despencar nas provas de concursos públicos aí com vocês. Vamos lá. Para a gente começar falando sobre resolução de questões, vai uma dica, como eu já falei com vocês, nossa live é rápida, mas ela é assertiva. Não deixe de fazer questões de concursos públicos quando estiverem em suas preparações. E isso porque, para você consolidar o seu conhecimento, para você passar desse ciclo de revisão, é importante você fazer questões de concursos públicos. Aconteceu comigo certa vez, eu estava meio, acho que enfarado, é um termo que a gente usa até em Minas Gerais, de estar fazendo, estudando, e aí eu não estava vendo tanta evolução nos meus estudos. E aí o que eu estava percebendo? Eu estava com uma certa pendência exatamente na parte de ficar fazendo questões para concurso público. Eu precisava aprimorar e eu precisava errar. E eu comecei a perceber o quanto que é importante a gente ter acertos e erros o tempo todo num concurso para você ir aprimorando. É o que a gente fala de criar casca grossa para o concurso público. Então, o que aconteceu
nessa evolução de estudo para mim, é que eu estudava, tudo bem, lei, doutrina, jurisprudência, mas estava pendendo ali mais questões para dar uma reforçada no meu conteúdo. Então isso deu um patamar diferenciado quando eu fui evoluindo nas provas, até de fato chegar e conseguir ser aprovado aí como delegado de polícia. Então, eu acho bem interessante vocês focarem ali nessas bases de lei, doutrina e jurisprudência, mas também fazer questões e não se esquecer, ciclo de revisão, tá, gente? O ciclo de revisão, você não lê tudo de novo. Você vai ler os principais pontos, vai tratar dos principais pontos, que aí você dá uma geral, né, naquilo que é importante para você dar uma aprimorada nos seus estudos. Então, vai aí dica importantíssima, não deixe de fazer questões. Tem sites de questões específicos, vocês podem aí dar uma estudada, aprimorada, reforçar o conhecimento. Às vezes você vai errar uma questão, como a gente chama assim, questão boba, mas às vezes não é boba, às vezes aquilo ali fez você solidificar o seu próprio conhecimento. Então, não deixe de fazer questões, que isso realmente vai te mudar, vai mudar o seu patamar em termos jurídicos, aí, em termos de concursos públicos. Pois bem, um outro tema que eu queria conversar com vocês aqui, gente, é que eu passei uma situação em relação a uma tipificação penal. Na verdade, foram tipificações penais. E eu gostaria de mostrar para vocês o desafio da profissão do delegado de polícia, em que você precisa decidir muito rápido algumas coisas quando você está em algumas situações. A gente estava fazendo um plantão, não é o meu trivial de fazer plantão, trabalho em expediente, e fui fazer um plantão para reforçar uma central de flagrantes que a gente tem no estado do Paraná. Pois bem, aconteceu um fato em que nós tivemos inúmeras tipificações penais contra uma só pessoa. Eu lembro que eu tive que desenhar esse caso no papel para refletir o que eu deveria tipificar contra este sujeito que havia acabado de praticar aquele delito. O caso envolveu, e quando eu for contando para vocês aqui, eu gostaria que vocês começassem a pensar que tipo penal que aconteceria dentro desse contexto inteiro. Eu falei que o sujeito naquele dia ele estava virado. Por quê? Ele saiu de casa, de carro, mas antes ele tinha acabado de agredir a própria mulher. E aí ele agrediu a mulher dele, a esposa dele, e saiu de casa de carro. Ele bebeu, se embriagou, etc e tal, e um tempinho depois voltou em casa, a mulher já não estava mais. Aí ele sabia que a mulher tinha ido na casa de uma amiga. Ele foi de carro, embriagado, até a casa da amiga, invadiu a casa da amiga e agrediu a amiga, o pai da amiga e o irmão da amiga. Beleza? A esposa tinha conseguido fugir naquela hora, mas tinha sido agredida horas antes. Quando ele estava saindo, ele encontrou a esposa dele. E aí ele foi novamente agrediu essa esposa dele. Nesse contexto, a polícia militar tinha sido acionada. Então ele fugiu para a casa dele de carro embriagado. Descobriu-se que ele não tinha também carteira de habilitação. Quando ele foi abordado pela polícia militar, naquele contexto ali, ele resistiu à prisão e ele agrediu os guardas municipais, os policiais militares. Resultado, ele agrediu a mulher, agrediu a amiga, o pai da amiga, o irmão da amiga, dirigiu embriagado, ele estava sem habilitação e resistiu à prisão e chegou a lesionar levemente um dos policiais militares. E a pergunta foi, qual foi a tipificação penal? Ou quais foram as tipificações penais? Nessa brincadeira, em todo esse contexto, eu tive que, em questão de minutos, avaliar toda aquela circunstância de um boletim de ocorrência, das oitivas que foram realizadas, e é muito rápido porque é tudo digital, né? E o resultado foi que eu cheguei a aproximadamente 9 tipificações penais contra uma só pessoa naquele contexto que havia acontecido ali, desde Lei Maria da Penha, aplicação além da medida a gente chama, que são as medidas protetivas de urgência, incidência de crimes de lesão corporal contra a mulher, aquele lá do artigo 129, parágrafo 13 do Código Penal. Nós temos também no 129, parágrafo 12 do Código Penal, que trata especificamente da lesão praticada contra a autoridade de segurança pública. Até esqueci, teve também um dano à viatura policial. Enfim, então nós temos lesão corporal de natureza foi leve contra a mulher, do parágrafo 13, mas não tem representação. Mas as lesões que ele praticou no pai da amiga, na amiga e no irmão da amiga, ali nós temos lesão corporal de natureza leve que exige
representação. São contextos diferentes e são situações de crimes diferentes, porque não envolve a Lei Maria da Penha, embora sejam lesões leves. Nós tivemos a lesão corporal também de natureza leve contra as autoridades policiais, as autoridades lá, os policiais militares que estavam no mesmo contexto. Tivemos uma direção sem habilitação, gerando perigo de dano, porque ele foi perseguido ali, enfim, né, todo aquele contexto. Há o crime de desobediência, alguns falam que ele é absolvido pelo crime de resistência, eu vi contexto autônomo no caso concreto. E teve também o fato dele estar conduzindo um veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Então, toda essa parafernália, além do crime de dano ali contra a viatura policial, todo esse contexto teve que ser analisado de uma maneira muito rápida e teve que ser dada uma resposta para ele, porque no momento do interrogatório, que inclusive a pessoa, acho que de uma maneira para ele mesmo sábia, ele resolveu exercer o direito ao silêncio, porque não tinha o que falar muito naquela situação, talvez ele se implicasse um pouco mais, e ele teve que ser indiciado diretamente naquela hora do próprio flagrante. Então foram várias tipificações penais ao mesmo tempo contra aquela pessoa e começaram a imaginar como é que funciona isso no caso concreto. Pois bem, é esse tipo de casos assim, não necessariamente com essa complexidade ou extensão, mas pode ser com complexidade de outros crimes envolvendo, que uma banca, por exemplo, numa prova discursiva, pode cobrar de você. Veja que, às vezes, a realidade prática de uma situação, ela pode ser trazida para dentro de um contexto de concurso público. Então, olha, conhecer desses procedimentos, tive que falar de Código Penal, Lei Maria da Penha, do próprio procedimento do flagrante, que está lá no Código de Processo Penal, verificar se aquilo ali estava dentro do contexto do caso concreto, foi crucial para que eu pudesse tipificar aquela situação de uma maneira que eu entendia naquele momento, mais assertiva possível. Então, ainda que alguém possa ter pensado em algum outro crime, alguma outra situação, naquele caso concreto foi o que eu tive de elemento para poder avançar. Então veja que é muito interessante você ter um estudo muito em dia e muito aprimorado para você evoluir no seu concurso público e quando chegar lá, se deparar numa situação dessa, você já está meio chipado, porque aprendeu algumas coisas. É claro que a vida prática ela dá uma mudada muito interessante na sua vida, porque você vai passar a trabalhar com outros contextos, mas aí fica a dica de como isso é realmente muito interessante de você saber. E o caso concreto, a vida concreta, ela traz elementos aí que são desafiadores, né? Outro caso, outra situação que eu gostaria de tratar com vocês é a recente decisão do STF envolvendo a execução provisória da pena no caso de condenação pelo tribunal do júri. Pois bem, esse julgado, que inclusive ele se apresentou no informativo de número 1150 da Corte do STF ali, e que foi publicado agora, dia 23 de setembro. Nós estamos conversando agora, 26 de setembro, e foi publicado dia 23 de setembro, e no dia 24 de setembro, nós temos um informativo de número 826 do STJ, também em consonância com o que trabalhou o próprio STF. Então, foi assim, bem interessante trabalhar essa temática. Exatamente por quê? Porque alguns começaram a falar, então, a execução provisória da pena, ela passou a ser adotada no Brasil. Não de maneira indistinta. O caso envolveu a situação específica de julgamento pelo tribunal do júri. E isso de acordo com o STF, para preservar exatamente a soberania dos vereditos. Então isso, de acordo com o STF, não afasta a presunção de inocência, não afasta a não culpabilidade. Porém, para o STF, e foi encampado já pela sexta turma do STJ, e aí cabe uma explicação rápida aqui, porque de acordo com o que o STF decidiu, a execução provisória da pena, não importa, acho que estou precisando de café, não importa qual que é a pena que a pessoa teve. Isso aí, para o STF, é indiferente, porque tinha uma previsão no artigo 492, lá, inciso 1º, a linha E, que foi inclusive afastada ali pelo STF, em que essa execução provisória aconteceria somente quando a pena ultrapassasse ali os seus 15 anos. Mas agora não. Qualquer pena que o sujeito tiver e que foi julgado pelo tribunal do júri, poderá ter essa execução provisória sendo feita de maneira imediata. Então quer dizer que o sujeito acabou de ser julgado no tribunal do júri e ele poderá ir direto para a cadeia? Sim. Mas e o duplo grau de jurisdição? Enfim, até um princípio implícito, né? Isso aí não está valendo?
Gente, não deixou de estar valendo. O sujeito pode até recorrer da própria decisão judicial, embora seja ali meio limitado, ou limitadas as hipóteses dessa situação dos recursos no tribunal do júri. Mas o que o STF decidiu foi o seguinte: olha, não estou tratando dos outros crimes. Os outros crimes não pode ter execução provisória no Brasil. A execução vai se dar, a prisão no Brasil vai se dar, seja uma prisão em flagrante, seja uma prisão provisória, um mandado de prisão preventiva, prisão temporária, ou por uma condenação definitiva. Isso é uma situação que já está prevista ali, referendando o próprio artigo 282, que trabalha com essa temática lá no Código de Processo Penal. Porém, o que a gente tem que entender é que, para o STF, o que ele decidiu foi que, para o tribunal do júri, que julgam crimes dolosos contra a vida, e o principal deles ali é o próprio crime de homicídio, mas não se esqueça, gente, tem infanticídio, tem o crime de aborto, são crimes dolosos contra a vida. Mas o que fica mais em evidência, o que acontece com muita frequência, é exatamente o crime doloso contra a vida, que é o crime de homicídio. Mas esse crime de homicídio, o sujeito acabou de ser julgado no tribunal do júri, os 7 foram lá e julgaram esse sujeito no tribunal do júri e ele foi condenado. Essa execução provisória da pena vai acontecer. E foi isso que referendou na decisão do STF, junto com a decisão agora do STJ, encampando o próprio entendimento do STF. E é tão rápido isso que olha que interessante. Embora o julgamento do STF tenha terminado, finalizado ali no dia 12 de setembro, foi publicado e agora está no informativo publicado em 23 de setembro. No dia 24 de setembro, o próprio STJ já publicou no seu informativo uma decisão também, que ele falou: olha, o STF já falou que a execução provisória, quando se tratar do tribunal do júri, pode acontecer. Então, o que eu vou fazer? Eu também vou entender dessa forma, porque a decisão do STF foi materializando essa situação em que a própria quinta turma do STJ, do próprio STJ, já estava referendando o próprio assunto. Ou seja, o STF falou: posso executar provisoriamente essa situação envolvendo os casos em que há um crime doloso contra a vida julgado pelo tribunal do júri. O STJ abraçou a causa e falou assim: tá tudo certo. Então agora é o que está valendo, tá, gente? Se for execução provisória da pena do tribunal do júri, olha que questão de prova poderia ser fantástica. For execução de prova, execução provisória de caso envolvendo o tribunal do júri, pode. E se forem outras execuções provisórias no Brasil, é válido? Não. Outras execuções provisórias, não. Qual foi o fundamento lá do STF? Olha, nós vamos preservar a soberania dos veredictos aqui, e isso não vai afrontar, de acordo com o STF, a presunção de inocência. Vejam quanto que é importante, e nós trabalhamos algumas temáticas aqui hoje, de que a gente tenha isso muito latente na vida dos estudos aí de vocês, e veja como que isso pode impactar a própria atividade policial. Porque, imagine só, você fez lá um bom trabalho e você indiciou uma pessoa, essa pessoa eventualmente foi condenada no tribunal do júri pelo crime, por exemplo, de homicídio qualificado. Se isso acontecer, no momento que ela foi julgada ali pelo tribunal do júri, ela poderá ser imediatamente levada à prisão, exatamente pela execução provisória, preservando a soberania dos veredictos. Então, conservado aí o que foi julgado pelo tema número 1068 do STF, misturado com o que agora está bem sacramentadozinho dentro do próprio STJ, reconhecido, um informativo recentíssimo aí, do julgado da 6ª turma. Para a gente finalizar com chave de ouro, lembramos que hoje nós conversamos sobre a importância da gente fazer questões para praticar, para que a gente possa realmente evoluir em termos de estudos para concursos públicos, especialmente aí que estou falando para as carreiras policiais, com destaque para o delegado de polícia, que a gente tem conversado, e aí tem o objetivo da gente começar a tratar disso aí com Café com o Delegado, exatamente ativar vocês em termos de estudos voltados para concursos públicos, a importância de fazer questões de prova juntamente com estudos de lei, doutrina, de jurisprudência, ciclo de questões, ciclo de revisões e fazer questões. Conversamos aqui um caso prático, em que eu falei que eu fiz 9 indiciamentos contra uma determinada pessoa, um indiciamento, né, com 9 tipos de crimes diferentes contra uma pessoa num caso de flagrante, quanto que isso é importante, enquanto isso pode trazer para a gente de uma realidade prática da vida policial. E fechamos com chave de ouro falando dessa situação recentíssima aí do STF envolvendo a execução provisória da pena nos casos envolvendo o tribunal do júri. E com esse cafezinho,
Ao final aqui, eu fico com vocês exatamente às 7h20 da manhã, depois de 20 minutos conversando sobre temáticas, eu acredito, bem interessantes. Se você não viu o nosso primeiro episódio, dá uma olhadinha lá, que o primeiro episódio a gente falou de considerações gerais e a gente vai firme com vocês. Tem dúvidas, informações, sugestões, é só entrar em contato que a gente vai tentar sempre adequar a realidade de vocês. Tenham todos um excelente dia, uma excelente quinta-feira, uma excelente sexta, excelente final de semana de concentração, estudo, também tranquilidade, porque só um resultado importa, que é o seu nome no Diário Oficial. Grande abraço a vocês, vejo vocês no nosso próximo episódio na terça-feira, lá, daqui a pouquinho, às 7h da manhã, cravadinho, para vocês estarem comigo nesse Café com o Delegado. Até mais, gente. Grande abraço aí.